Foi identificado oficialmente um dos quatro homens vítimas da chacina que ocorreu na zona rural de Alhandra na madrugada desta segunda-feira. Me parece até que até seria uma mulher, né, Cristina? A irmã de um deles, meu Deus do céu. A gente ontem falava, né, Glaucia, que seriam quatro indivíduos, 4 homens, mas parece que não é bem assim. Conta os detalhes, minha amiga, pra gente. Boa tarde a você, Glaucia. Olá, Paulo. Boa tarde para você, querido. Boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Paulo, hoje, quando eu cheguei aqui no Instituto de Polícia Científica, eu descobri que um dos corpos carbonizados pode ser de uma mulher. Eu conto para você como foi que tudo isso aconteceu, para que todos vocês entendam aí essa história tão difícil para a família dessas 3 pessoas, principalmente porque são 3 irmãos. Olha só, hoje pela manhã foi liberado o corpo de Valmir da Silva, de 40 anos. Valmir seria aquele homem que estava a uns 50 metros da caminhoneta que foi queimada e encontrada em Alhandra. Então o corpo dele foi mais fácil para a família identificar, porque ele foi assassinado com vários tiros. Foi trazido aqui para o Instituto de Polícia Científica, junto com os outros 3 corpos carbonizados. Aí, por que a família de Valmir acredita que os outros irmãos estão também nesse crime? Por conta do que eu vou te contar a partir de agora. No domingo, por volta das 6h30 da noite, Valmir, que mora no município de Conde, sozinho em uma casa, quando foi nesse horário, chegou uma caminhoneta lá, buzinando. E aí o motorista chamou Valmir, ele encostou ali, ficou conversando com o motorista e daqui a pouco os 2 decidiram sair, entrar no carro. O Valdir entrou no carro e chamou os outros 2 irmãos, Gessilane e o Ranieri. Entraram essas 4 pessoas que estavam no veículo. Daí por diante não foram mais vistas ali no município de Conde. Até que na segunda-feira, pela manhã, moradores de um assentamento que fica em Alhandra, próximo ali a Conde, viram uma caminhoneta queimada. E aí eles estranharam, quando chegaram próximos, viram que tinham 3 pessoas, 3 corpos carbonizados na carroceria dessa caminhoneta. E olharam mais adiante, 50 metros, um homem agonizando, pedindo socorro. Esse homem seria Valmir, que ainda chegou a dizer: por favor, me ajuda, eu não sou bandido, eu trabalho como motorista em um depósito de material de construção. A polícia foi chamada. Quando chegou no local, infelizmente, Valdir já estava morto. O corpo dele veio aqui para o Instituto de Polícia Científica. Hoje foi liberado. O irmão veio fazer esse reconhecimento. Não quis falar com a nossa equipe, mas eu consegui conversar com o chefe do Valdir. Por quê? Porque ele veio junto com o irmão do Valdir para fazer todo aquele processo de liberação de corpo. E ele me disse que o Valdir trabalhava com ele há uns 6 anos. E lá na localidade, ele era uma pessoa boa, nunca se envolveu em confusão, por isso é que ninguém sabe o motivo desse crime. Eles levaram o corpo para o município de Conde, vai ser velado no ginásio esportivo da cidade e vai ser enterrado às 4 horas da tarde no cemitério do município, em uma cova da família. Já os outros 3 corpos, mesmo o irmão de Valdir dizendo que são os outros irmãos dele, não foram liberados, porque como estavam carbonizados, eles precisam de um exame de DNA para confirmar a identidade. Então, por isso, ainda não há uma previsão da liberação desses corpos, mas a família suspeita e acredita que sejam sim essas 2 pessoas, a Gessilane e o Ranieri, porque eles foram vistos no domingo entrando na caminhoneta e depois não voltaram mais para casa.
E o outro corpo seria do dono da caminhoneta, um homem conhecido como Geraldo. Mas aí também precisa confirmar, porque o corpo está carbonizado, aguardando também esse teste de DNA. A polícia, olha, ela já realizou buscas na área, já ouviu algumas pessoas, mas ainda não sabe o que motivou essa chacina, nem tampouco sabe a identidade desses acusados. Então, tudo isso ainda é um mistério, Paulo. O que a gente sabe é que essa família está sofrendo muito, porque 3 pessoas na mesma casa, assassinadas de uma forma brutal, cruel, que eles não sabem ainda o motivo, e também o motorista e dono dessa caminhoneta. A gente pede aí para que, se você souber de alguma informação sobre esse caso, que possa levar a polícia até os acusados, ligar para 197 ou então 190. Não precisa se identificar em nem... Bem, a gente perdeu o sinal com o Glaucia, mas já estava no finalzinho, deu para a gente entender, agradecer a Glaucia pelas informações. Que desfecho terrível, minha gente. Claro que ainda não é o desfecho oficial, porque, como o Glaucia bem disse, ainda carece de uma confirmação oficial da polícia com relação aos 3 corpos que estavam carbonizados na caçamba da caminhonete. Mesmo a família dizendo quem são, não é? E é por isso mesmo que nós não vamos mostrar as fotos que nós temos dessas pessoas, tá? Nós temos aqui a foto dos 4 que perderam a vida nessa chacina ontem. Mas aqui, nós do Correio Verdade, nós fazemos notícia com responsabilidade. Nós fazemos notícia com respeito, em primeiro lugar, a você que está nos assistindo e também às famílias das pessoas que podem estar envolvidas nessa tragédia. A gente procura se colocar no lugar do próximo, sabe? Talvez a nossa diferença, não que a gente seja melhor do que ninguém, mas a nossa diferença talvez seja essa. A gente procura se colocar no lugar do próximo. E se fosse com um parente meu? E se fosse com alguém da minha família? A gente gostaria de ver isso na televisão dessa forma? Então, assim, nós temos as imagens, mas em respeito, nós não vamos exibir aqui no programa enquanto não tiver o laudo oficial da polícia, tá?